começamos a nossa pesquisa, evidentemente, no antigo curso de História Natural, que depois se transformou em Instituto de Ciências Naturais. Nesse momento, a parte bibliográfica era praticamente nula, como era praticamente nula na parte de biologia, paleontologia. Dentro da biblioteca central da universidade não tinha um único livro nessa área. E nós, na ocasião, tinha uma bibliotecária que não era bibliotecária, era praticamente uma noviça que fazia, às vezes, bibliotecária. E ela não tinha, talvez, uma cultura muito ampla e confundia, inclusive, se os livros eram de inglês, francês, ou alemão, ou português. Era um problema que já existia naquele início e era no porão da Faculdade de Direito, no início da Biblioteca Central da Universidade. Era do lado, casualmente, da minha sala. E, nessa ocasião, nós tínhamos necessidade, às vezes, por exemplo, eu comecei a fazer paleontologia. E na paleontologia não tinha absolutamente nada. Era o professor José Rafael de Zambuja, que tinha tirado um curso de paleontologia em São Paulo e que nos dava aula. E ele tinha um livro, né, Le Fossile, em francês, um livro francês, Le Fossile de Pivetot, né, que ele nos emprestava para os alunos, porque era a única bibliografia que nós tínhamos para poder estudar paleontologia. Uma das coisas que eu gostaria de mostrar é exatamente o livro o primeiro livro que depois me foi dado pelo próprio professor Zambuja, como era o aluno, o primeiro assistente dele, ele acabou me dando o livro que eu conservo até hoje. De maneira que esse livro foi fundamental para o início da minha carreira. Portanto, isso aí já se nota a situação de grande dificuldade que nós tínhamos de bibliografia. Então, isso me fazia começar a lutar para que nós tivéssemos pelo menos uma biblioteca de valor na universidade. E começamos, então, a buscar de todas as formas que podíamos uma possibilidade de termos bibliografia. Uma das coisas que eu não falei ainda foi da maneira como nós, primeiro as bibliotecas registravam todos com uma fichinha, né? E tinha que ter um monte de ficha para cada coisa, para um tempo, ou para uma idade, ou para um bicho, né? E depois, quando vim dos Estados Unidos, eu trouxe pela primeira vez essas fichas, que são chamadas de MacBee, né? Essas fichas onde a gente pode, com uma única ficha, registrar uma dezena de dados, né? Tanto sobre o nome dos bichos, a idade deles, né? Onde se encontram, tudo pode ser registrado simplesmente numa única ficha dessas, né? Então, essa é uma das coisas que acho que da importância que eu trouxe pela primeira vez para as bibliotecárias, nossas bibliotecárias, que eu aprendi lá nos Estados Unidos.